Vamos falar sobre 4 componentes que piorem muito o paciente que tem dor crônica, principalmente o paciente que tem fibromialgia. Fique atento porque alguns deles são bem curiosos e podem ter passado desapercebido pela vida de você ou do seu familiar que tem essa dor crônica, tá? Eu sou o Dr. Haroldo Almeida e eu vou te ajudar a viver melhor. O primeiro deles, que é bastante curioso, é uma síndrome que está sendo muito estudada agora, chamada Leaky Gut Syndrome. O que é isso? Isso começa com a alteração da microbiota, quer dizer, das bactérias que existem dentro do nosso intestino. Um excesso de bactérias gram-negativas vai fazer com que, na realidade, a parede dessas bactérias gram-negativas são extremamente tóxicas às proteínas que fazem a junção de uma célula intestinal com a outra. Quebrando essa junção, você tem o intestino que a gente chama de intestino vazado, por onde podem passar moléculas grandes não digeridas que deveriam passar por dentro da célula, passam por fora da célula. Até aí, problema nenhum, mas essa molécula, quando chega no nosso organismo, ela pode ser interpretada como um antígeno, gerar um anticorpo, disparar um processo inflamatório, e essa cadeia de proteína pode ser parecida com o nosso músculo, com a nossa articulação, e daqui a pouco o nosso músculo, nossa articulação, está sendo atacado pelo nosso próprio organismo por conta disso. Sem falar no aumento do estresse oxidativo que ocorre. Hoje, uma das teorias que está envolvendo a fibromialgia é que existe um processo inflamatório crônico silencioso por trás dela. Na prática clínica, a gente vê essa melhora do paciente quando a gente tira esse estresse oxidativo. Então, tem fundamento isso daí e é uma coisa para a gente observar. Então, preste atenção no seu intestino. Se você tem intestino muito preso, se você tem diarreias alternando com constipação, alergias alimentares, fique atento se você não tem essa Leaky Gut Syndrome, tá bom? Outra coisa bem comum de piorar o paciente que tem fibromialgia, essa segunda causa, alteração brusca de temperatura. O paciente com fibromialgia não suporta frio, mas que pouca gente sabe é que o excesso de calor também vai disparar crise de dor nesse paciente. Todo excesso, todo estresse que envolve esse paciente pode disparar crise de dor, tá? Então fique atento quanto a isso. A terceira causa é uma causa que eu não posso deixar de falar, porque no meu consultório principalmente ela é a principal causa, que são as alterações emocionais do paciente com fibromialgia. Esse paciente com fibromialgia, ele tem que entender que ele tem que se poupar do conflito, porque não interessa se ele vai ter sucesso, se ele está certo, se ele está errado, se alguém fez mal a ele, alguém não fez mal. Se ele entrar no conflito, ele vai sair perdendo de novo por conta da dor. Ele sempre vai perder porque ele pode desencadear crises de dor depois de qualquer tipo de conflito. Então, a primeira coisa que o paciente fibromialgia tem que fazer é se afastar do conflito. A segunda coisa é entender suas emoções, entender como que ele chegou a esse esgotamento mental. Alguns pacientes, eles têm o hábito de servir muito, servir sem dizer não. É aquele paciente que ajuda todo mundo, que a família já sabe que ele é assim, então todo mundo chega com problema para que ele resolva, é o responsável por resolver tudo e tal. Esse paciente às vezes sobrecarrega e desenvolve crise. Outro paciente que desenvolve crise é aquele que tem uma visão muito negativa da vida, que acredita que tudo de ruim vai acontecer com ele, que tem uma visão bem pessimista, bem vitimista da vida. Esse também se prejudica com a fibromialgia. A gente escreveu um livro sobre esse aspecto mental, porque durante a consulta é difícil a gente conversar, até sobre um vídeo. São tantos detalhes, que é tão individualizado isso, que é difícil a gente conseguir parar para entender. Então vou deixar o link aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, depois dá uma olhadinha nesse livro, tá bom? E a quarta coisa que dispara o processo de dor no paciente fibromialgico é a ausência de sono. A ausência de sono já faz parte da síndrome, mas se você não cuidar direitinho desse sono, a coisa pode piorar muito. O paciente pode desenvolver realmente gatilhos de dor e essa dor pode se perpetuar independente do tratamento, tá? Existem hoje evidências de que a melatonina é um hormônio que não só ajuda o paciente a dormir, mas tem um efeito antioxidativo importante no tratamento da fibromialgia, tá? Além de ajudar o paciente a dormir, ele vai antioxidar esse paciente. Então a gente tem que investir no sono desse paciente. Mas é mais importante ainda é o paciente não deixar na mão do médico essa história toda. Ele também tem que fazer a rotina do sono dele, ele também tem que dormir no horário correto.
luzes apagadas, se afastar da tela do celular 1 hora antes. É importante fazer essa higiene do sono, senão na hora de dormir vai estar com muita dopamina, vai ter dificuldade de pegar no sono, tá? Então, atenção a esses detalhes, invista na sua saúde, não desista de você e continue se tratando, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.